Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula experimental Alergias e Intolerâncias Alimentares. Esse distúrbio de saúde que cada vez mais vem acometendo aí a população em geral. Cada vez mais nós recebemos pacientes no nosso consultório com sensibilidades e hipersensibilidades alimentares, com uma série de sintomas que acometem a qualidade deles de vida no dia a dia, e nós estamos aqui para auxiliá-los e tratar essa condição de saúde que muitos pacientes apresentam e trazer melhora e qualidade de vida para os nossos pacientes. É isso que eles querem e é isso que eles merecem. Para quem que é a aula Alergias e Intolerâncias Alimentares? Para todo profissional de saúde que quer ter segurança através de evidências científicas no tratamento de pacientes com alergias e intolerâncias alimentares. Se você se sente inseguro em quais sintomas identificar, como identificar os sintomas dos processos de alergias e intolerâncias alimentares, quais alimentos prescrever para esses pacientes, quais alimentos não prescrever, os suplementos necessários para o tratamento. Existe sim suplementos para auxiliarmos nossos pacientes na remissão, na cura de alergias e de intolerâncias alimentares. Quais exames laboratoriais solicitar? Se você não sabe quais exames laboratoriais solicitar, como rastrear a presença de diferentes tipos de alergias alimentares e de diferentes tipos de intolerâncias alimentares, esse curso é o curso certo para você. E como conduzir um tratamento nutricional efetivo e completo nas hipersensibilidades e nas sensibilidades alimentares. Então, o curso é para você aprender e dominar de uma vez por todas a tratar pacientes com alergias e intolerâncias alimentares através da nutrição funcional. Então, com esse olhar integrativo aí para o nosso paciente. Eu vou apresentar para vocês o conteúdo programático do curso inteiro, Alergias e Intolerâncias Alimentares, e no curso o que você vai aprender? Você vai aprender sobre definição de alergias versus intolerâncias alimentares, e nós vamos abordar sobre isso nessa aula experimental. Então fique aqui comigo até o final para que você tenha esse conhecimento da diferença de alergias e de intolerâncias alimentares. No curso completo nós vamos desbravar sobre o mecanismo patogênico de todo esse processo, vamos abordar aqui hoje também. No curso completo vamos desbravar sobre a categorização das reações adversas aos alimentos, como que é essa categorização das reações adversas aos alimentos, sobre reações alimentares não imunológicas, de fundo não imunológico, que são as intolerâncias alimentares. Vamos desbravar sobre os diferentes tipos de intolerâncias alimentares. Então, intolerância alimentar farmacológica, intolerância alimentar enzimática, intolerância alimentar fisiológica. Quando falamos de intolerância alimentar, o que vem na cabeça, da maior parte das pessoas no pensamento? Intolerância à lactose. Só que a intolerância alimentar vai muito, muito além da intolerância à lactose. E é o que nós vamos ver um pouco na aula aqui experimental de hoje, e você vai aprender de forma completa, com profundidade, no curso completo. Exames laboratoriais nas intolerâncias alimentares, quais exames laboratoriais solicitar, como rastrear os diferentes tipos de intolerâncias alimentares, estratégias nutricionais nas intolerâncias alimentares, o que podemos prescrever para os nossos pacientes, o que não prescrever para os nossos pacientes, incluindo suplementação, para auxiliar nos diferentes tipos de intolerâncias alimentares, não só a lactose. Vamos aprender sobre alergias alimentares, desbravar todo o mundo das alergias alimentares, conceito de imunologia para entender todo esse processo, porque não tem como chegar no tratamento, entregar aí todo o tratamento nutricional para o nosso paciente, entregar resultado, se não conhecer toda a parte básica, que é o mecanismo patogênico, parte bioquímica e fisiológica aí do nosso paciente. Categorização das alergias alimentares,
Vamos falar sobre dieta moderna, inflamação e barreira intestinal. Então, aqui nós vamos aprender com profundidade, desbravar com profundidade tudo que envolve a dieta moderna, dieta ocidental, uso de antibióticos, uso de adoçantes, a alimentação da vida moderna, o estilo de vida da vida moderna e como que tudo isso acomete a barreira intestinal e influencia no processo de alergias e intolerâncias alimentares e como reverter todo esse processo. Vamos aprender com profundidade como rastrear os diferentes tipos de alergias alimentares. Então, fazer um screening, né, através de exames laboratoriais, de sinais e de sintomas clínicos do nosso paciente. Vamos falar com muita profundidade sobre doença celíaca, a diferença de doença celíaca para intolerância ao glúten, quais exames solicitar para rastrear a doença celíaca e a intolerância ao glúten, como conduzir o tratamento nutricional na doença celíaca e na intolerância ao glúten, o que podemos prescrever de suplementos para os nossos pacientes que são acometidos por doença celíaca e intolerância ao glúten para auxiliar em todo o processo da restauração da saúde deles. Estratégias nutricionais nas alergias alimentares, então estratégia nutricional completa para auxiliar em todos os diferentes tipos aqui de hipersensibilidade e de sensibilidade alimentar. E claro que não podemos deixar de falar sobre o protocolo 6R com profundidade, né? Então aqui a gente vai entrar com muita profundidade no curso completo, no protocolo 6R, que tem como objetivo restaurar todo o processo do trato gastrointestinal do nosso paciente. Bem, na aula experimental de hoje eu vou trazer alguns tópicos aqui, tá? Alguns insights sobre alguns desses temas que eu trouxe para vocês aqui agora, que é abordado no curso completo. E nessa aula experimental eu vou falar para vocês aqui a definição da alergia alimentar. Como que é definido a alergia alimentar? Qual o mecanismo patogênico da alergia alimentar? E qual a categorização das reações adversas aos alimentos? Bem, a definição então da alergia alimentar é uma doença. A alergia alimentar ela é uma doença consequente a uma resposta imunológica anormal e que ocorre após a ingestão ou até mesmo o contato com determinados alimentos. Esse contato pode ser através das mãos, muitas vezes, ou até através da inalação. Reações adversas aos alimentos são definidas como hipersensibilidades alimentares. Então, qualquer reação adversa a algum alimento é definida como hipersensibilidade alimentar, que inclui qualquer reação anormal resultante da ingestão de um alimento. E essas reações adversas aos alimentos podem ser classificadas em imunológicas ou não imunológicas. Então, a gente pode ter aí um fundo imunológico ou não imunológico. Então, os efeitos adversos que certos alimentos podem causar quando consumidos por algumas pessoas são conhecidos e relatados há muitos anos, né? Há séculos, na verdade. E qualquer reação anormal resultante da ingestão de um alimento é considerada uma reação alimentar adversa. Essas reações podem ser o resultado de alergias alimentares ou de intolerâncias alimentares. Quando nós falamos de intolerância alimentar, toda intolerância alimentar ela é uma sensibilidade alimentar. Então, intolerância e sensibilidade alimentar é a mesma coisa. Já as alergias alimentares, elas são o quê? São efeitos adversos à saúde que surgem de respostas imunes específicas. Então, tem aí um fundo, uma base imunológica, as quais ocorrem de forma reprodutível na exposição a algum alimento específico. Os alimentos ou os componentes alimentares que provocam uma reação adversa
mas não tem mecanismo imunológico estabelecido, são denominados sensibilidades ou intolerâncias alimentares. E se tem um fundo imunológico, uma base imunológica, aí é denominado alergia alimentar. E qual o mecanismo patogênico, né, das alergias e das intolerâncias alimentares, sensibilidades alimentares? Essa daqui é uma imagem que eu extraí de um documento da Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica sobre alergia alimentar. E eles estabeleceram uma classificação super simples e fácil de aplicar das reações adversas aos alimentos com base aí no mecanismo patogênico. Então, nós podemos ver que as reações adversas aos alimentos podem ter como base, como causa, como origem, toxicidade alimentar ou não toxicidade alimentar. Quando nós falamos aqui em não toxicidade alimentar, essa reação adversa ao alimento inclui imunomediada, que são as alergias alimentares. As alergias alimentares imunomediadas são causadas por anticorpos IgE ou não IgE, então inclui anticorpos IgG, IgA, IgM, e não imunomediadas, que são as intolerâncias alimentares. E a intolerância alimentar pode ser enzimática, farmacológica, até mesmo fisiológica ou indefinida. E nós vemos aqui com profundidade a categorização das reações adversas aos alimentos. A categorização ela é dividida em reações não imunológicas, que entra aqui a questão das sensibilidades ou das intolerâncias alimentares, e as reações imunológicas. As reações não imunológicas, ou seja, intolerâncias, sensibilidades alimentares, dependem principalmente da substância ingerida, como, por exemplo, toxinas bacterianas presentes em alimentos contaminados, ou também das propriedades farmacológicas de determinadas substâncias presentes em alimentos, como, por exemplo, a cafeína presente no café, a saxitoxina presente nos mariscos, os sulfitos presentes em frutas secas, vinagre, vinho tinto, tinturas de cabelo, inclusive. Os sulfitos, eles causam sintomas bem específicos, como dores de cabeça, reações asmáticas. Então, aquele seu paciente que é asmático, né, e ele pode ter como gatilho, se ele estiver consumindo sulfitos, pode ser um grande gatilho para desencadear ou piorar as crises asmáticas. Então, isso são informações, né, são dados que vocês precisam saber. Os queijos maturados, né, que contêm a tiramina, sintomas bem clássicos de intolerância à tiramina, de sensibilidade à tiramina presente nos queijos é o quê? Dor de cabeça. Pode causar dor de cabeça ou piorar os sintomas em pessoas com enxaqueca. Então, se você atende um paciente que relata dores de cabeça, crises de enxaqueca, esses dados vocês precisam saber. Depois nós temos também as reações adversas à histamina, né, alimentos histamínicos, aí histamina presente nos alimentos. Ainda dentro das reações adversas não imunológicas, nós temos a lactose e os FODMAPs. Aqui, intolerância, lembrando que é uma intolerância alimentar. Então, essa intolerância alimentar, né, a questão aqui de fundo enzimático, pode ser desencadeado por um efeito metabólico, ou seja, enzimático, que é advindo de um defeito ou problema enzimático, como a fermentação e efeito osmótico de carboidratos ingeridos e não absorvidos. O exemplo clássico é a intolerância ou a má absorção, né, de lactose. E nos últimos anos vem sendo também valorizado outros tipos de carboidratos não completamente absorvidos, conhecidos pela famosa sigla em inglês, que é o FODMAPs. O que é o FODMAPs? F de fermentável, O de oligosacarídeos, que são os frutanos, galactoligosacarídeos, o D de disacarídeos, que inclui lactose, sacarose, e o M de monossacarídeos, frutose, né, monossacarídeo frutose, e P, os polióis, como sorbitol. Então, entra
tudo que termina com ol, né? Xilitol, eritritol. Então, todos esses são carboidratos fermentáveis, como a lactose, que é um disacarídeo. Então, a gente tem aí oligosacarídeos, a gente tem monossacarídeos, polióis, e todos são carboidratos fermentáveis, né? Então, uma intolerância alimentar enzimática, né, metabólica, não quer dizer que é só lactose. A pessoa pode ter uma grande intolerância a outros carboidratos fermentáveis. Então, o feijão, por exemplo, e diversos outros tipos de alimentos de outros carboidratos fermentáveis. O feijão é um bem clássico também. E depois a gente também pode ter uma intolerância alimentar de fundo fisiológico, como, por exemplo, má digestão de certos alimentos, como gorduras ou outros alimentos. Então, a pessoa pode ter um cálculo biliar, por exemplo, e não digerir bem gorduras. Então, aqui a gente entra, a pessoa tem uma sensibilidade à gordura, não digere bem, aquele seu paciente que relata que quando come um alimento gorduroso ou tem um pouco mais de gordura, acaba tendo uma diarreia como consequência, né, ou problemas gastrointestinais. Ele pode ter, às vezes, cálculo biliar, não digerir bem a gordura. Então, aqui seria uma intolerância alimentar fisiológica. Entra também na intolerância alimentar. Em contrapartida, as reações imunológicas, elas dependem da susceptibilidade individual e podem ser classificadas segundo o mecanismo imunológico envolvido. De forma simplista, a alergia alimentar, ela é um termo utilizado para descrever as reações adversas aos alimentos, dependentes de mecanismos imunológicos mediados por anticorpos IgE ou outros anticorpos. Quando a gente fala em alergia alimentar, né, o que quase que 100% de profissionais de saúde valorizam? Alergia alimentar imediata, que é comum em crianças, né, mediada por anticorpos IgE. Só que muitas pessoas, pacientes adultos, apresentam alergia alimentar tardia, que não é mediada por anticorpos IgE, e sim por anticorpos IgG, que já vamos ver a seguir. Aqui eu trouxe para vocês, tá? Um tipo específico de intolerância alimentar, que é a intolerância alimentar farmacológica. E nós vamos falar brevemente sobre a intolerância à histamina, porque muitos pacientes apresentam sensibilidade à histamina, intolerância à histamina. A intolerância à histamina, ela é uma intolerância alimentar farmacológica. A intolerância alimentar farmacológica, ela é causada por aminas vasoativas e outras substâncias presentes nos alimentos, não só histamina. Todas manifestando atividade farmacológica. Na maioria dos casos, existe uma relação dose-efeito. Então, dependendo da quantidade que o paciente consome daquele alimento, também ele pode ter uma reação adversa ou não. As aminas vasoativas presentes nos alimentos incluem o quê? A histamina, que é a mais mencionada, mais até inclusive estudada. Histamina, a dopamina, a norepinefrina, a feniletilamina, a serotonina e a tiramina, que é a presente nos queijos, como eu mencionei, queijos maturados. Os sintomas dessa intolerância alimentar farmacológica são semelhantes a de uma reação alérgica. Mesma reação praticamente de uma reação alérgica. E aqui não é uma reação alérgica, tá? Aqui é uma intolerância alimentar. Então, os sintomas que são desencadeados são semelhantes a de uma reação alérgica. Principalmente o quê? Urticária. Quando o paciente apresenta uma sensibilidade à histamina, à tiramina, ou qualquer intolerância aqui farmacológica, eles apresentam principalmente urticária. Urticária é também bem comum numa reação alérgica, né? Então, urticária é aquela coceira, pápulas vermelhas na pele.
Um outro sintoma muito comum é o eritema, que é a vermelhidão da pele. Dores de cabeça é muito comum. Diarreia ou constipação, ou os dois. E palpitação cardíaca. Palpitação cardíaca. Eu, por exemplo, apresento algumas sensibilidades alimentares, tá? Tanto de intolerância quanto alergia alimentar tardia. E é muito nítido quando eu consumo algum alimento que eu sou muito sensível, após o consumo desse alimento, eu já sinto a palpitação cardíaca, assim, imediatamente, segundos após o consumo. Então, é um sintoma muito comum. E eu tenho certeza que você já atendeu ou atende pacientes com diversos desses sintomas, né? Esses tipos de sintomas, né? Uma série de sintomas precisam fazer parte do seu rastreamento clínico nas consultas, né? Então, um rastreamento clínico aprofundado para ver como é que é a qualidade da saúde do seu paciente aí no dia a dia. E você ver, né, como que vai conduzir o tratamento dele, através da alimentação, da suplementação, o que precisa tirar, o que precisa incluir, e tudo isso você vê com profundidade na aula, no curso completo Alergias e Intolerâncias Alimentares. Existe até um artigo muito interessante, um artigo de revisão sistemática publicado na Nutrients, é uma renomada aí, revista científica, foi publicado recentemente, que demonstrou o que eles falam ali? Que 97% dos casos das pessoas com reação não imunológica à histamina, com a intolerância à histamina, essas pessoas desencadeiam 3 ou até mais sintomas. Então, a pessoa pode ter, uma pessoa com intolerância à histamina, ela pode ter dor de cabeça, intestino preso e urticária, os 3 juntos. Tá? Ou diarreia, palpitação cardíaca e dor de cabeça, ou urticária, ou eritema. Então, 97% dos casos das pessoas com intolerância à histamina, elas desencadeiam 3 ou até mais sintomas no dia a dia. E os sintomas geralmente aparecem dentro de algumas horas após o consumo do alimento, mas pode levar até mesmo dias para aparecer o sintoma. Então, o paciente pode consumir o alimento hoje e o sintoma aparecer daqui 24 horas, daqui 48 horas, então daqui 1 dia, daqui 2 dias, até 3 dias pode levar para aparecer o sintoma. Então, agora, eis a pergunta que não quer calar. Como investigar a intolerância à histamina? Como investigar? Através de exames laboratoriais. Como que a gente investiga a intolerância à histamina? Se o paciente apresenta intolerância à histamina ou não. Existem exames laboratoriais confiáveis para investigar? Existem exames laboratoriais confiáveis para investigar. Isso você vai aprender no curso completo, que não dá tempo de falar sobre tudo aqui hoje, né? Aqui é uma aula experimental. Então, aqui a gente vai abordar coisas que são essenciais aqui, você precisa saber desses dados, e a aula completa, o curso completo, está disponível já para você adquirir, para entrar com profundidade aí, se aprofundar, desbravar todo esse tema, né? Alergias e intolerâncias alimentares que acometem muitas pessoas. Então, como investigar a intolerância à histamina? Quais alimentos realmente são ricos em histamina? Morango, kiwi, chocolate. Existe aí, se for ver na internet, fazer um Google, vai aparecer ali alimentos, fontes ricos em histamina, né? Então ali o próprio Google dá uma série ali de dados, né? Porém, muitos alimentos apresentam falta de evidências científicas. Então, quais evidências científicas mesmo, quais são realmente as evidências que a gente pode confiar de alimentos que causam alimentos que possuem histamina, alimentos que são ricos em histamina? No curso você vai aprender com profundidade quais alimentos que realmente são ricos em histamina. Inclusive, tem estudos muito interessantes de alto peso científico que demonstram que até mesmo a forma de armazenamento dos alimentos fazem com que o alimento
forme e acumule histamina, a forma de armazenamento dos alimentos. Isso vocês vão ver com profundidade também. O que a pessoa pode estar fazendo no dia a dia, o que seu paciente pode estar fazendo no dia a dia que bloqueia a degradação da histamina? Porque se seu paciente ingerir um alimento que é rico em histamina, ele tem problema com a histamina, essa histamina precisa ser degradada corretamente no organismo, degradada, digerida, quebrada. Então, o que o seu paciente pode estar fazendo no dia a dia que bloqueia essa degradação da histamina? Porque a degradação da histamina é dependente de uma série de enzimas no organismo, de mais de 2 enzimas. Inclusive, o uso de certos medicamentos influenciam na degradação da histamina. A deficiência ou baixo consumo de certos nutrientes também influenciam na degradação da histamina, tanto para melhorar quanto para piorar. E nesses casos, nós entraríamos com nutrientes através de suplementação para promover degradação da histamina no organismo. Como realizar, então, o tratamento nutricional do nosso paciente com intolerância à histamina? A essa reação alimentar não imunológica, como expliquei anteriormente, e não apenas a intolerância à histamina, né, mas em diversas reações alimentares não imunológicas que o seu paciente apresenta. Aqui eu vou falar brevemente sobre a intolerância alimentar enzimática, que ainda está aqui incluída nas reações adversas aos alimentos não imunológicas. A intolerância alimentar enzimática, especialmente carboidratos não completamente absorvidos, que vai muito além da lactose, como eu mencionei, é muito comum, né? Muitas pessoas apresentarem. Os sintomas mais comuns que acometem, né, esses pacientes incluem o trato gastrointestinal envolvido aí em todo esse processo, principalmente gases, constipação e ou diarreia. São sintomas mais clássicos, né? Então, aquele estufamento abdominal, flatulência, gases, distensão abdominal, intestino preso e ou até mesmo a diarreia. Tenho certeza que muitos dos seus pacientes apresentam esses sintomas, não é mesmo? Não é verdade? Então, como investigar esse tipo de intolerância alimentar que vai muito além da lactose? Como conduzir o tratamento nutricional das intolerâncias alimentares enzimáticas? Quais ativos podemos prescrever para que o organismo do nosso paciente consiga digerir, degradar os carboidratos fermentáveis de forma correta? Um exemplo clássico, além da lactose, vou dar aqui um exemplo, tá? De vários exemplos que você vai aprender com profundidade e vai saber conduzir o tratamento nutricional de todas essas reações. Mas um outro exemplo que eu posso dar aqui de forma breve também é o feijão. Né? Então, muitas pessoas apresentam deficiência de uma enzima específica no organismo que faz a digestão, que degrada uma substância presente no feijão, que é a rafinose, que é a responsável por causar distensão abdominal, gases, flatulência, né? Toda aquela distensão abdominal, aquele estufamento abdominal. Muitos pacientes não relatam apresentar distensão abdominal, flatulência, gases, estufamento após o consumo do feijão. E o que daí a maior parte dos profissionais de saúde orientam? Deixar o feijão de molho. Só que deixar o feijão de molho não vai fazer esse processo de diminuir a rafinose presente no feijão, que é a substância que causa gases, estufamento, dor abdominal, distensão abdominal. Deixar o feijão de molho vai fazer o quê? Vai promover uma redução das micotoxinas presentes no feijão, que são os antinutrientes. Isso, deixar de molho, isso aí vai ajudar e muito, né? Remover ou reduzir ali as micotoxinas presentes no feijão ou leguminosas. Só que reduzir a rafinose, que é a substância presente no feijão que causa todos esses sintomas gastrointestinais,
Deixar de molho não vai resolver esse problema, porque o que faz a pessoa apresentar esses sintomas gastrointestinais é a deficiência da enzima alfa-galactosidase presente no organismo, que é a enzima que degrada a rafinose, que é um carboidrato fermentável, a rafinose responsável por causar todos esses sintomas gastrointestinais. Então, eu estou dando mais um exemplo aqui, que é do feijão. E como resolver tudo isso? Como melhorar a produção enzimática aí no organismo do nosso paciente, né? Não só da lactose ou a questão ali da rafinose, alfa-galactosidase, mas diversos outros carboidratos fermentáveis e enzimas necessárias para o organismo para promover esse processo de digestão, degradação adequada. Aqui, bem brevemente também, tá? O coprológico funcional de fezes, um exame tão ignorado, mas tão essencial para a nossa prática clínica, porque o coprológico funcional de fezes, ele é um grande aliado para nos mostrar como que está o processo de digestão dos alimentos do nosso paciente. Então, se ele tem um problema de intolerância alimentar enzimática, o coprológico funcional pode ser um grande aliado, porque se o paciente não degrada bem carboidratos fermentáveis, se ele não degrada bem, inclusive até proteínas, se ele não digere bem as proteínas presentes nos alimentos, o coprológico funcional vai acusar. Detritos vegetais, por exemplo, o coprológico funcional vai acusar o que ele está digerindo bem e o que ele não está digerindo bem. Inclusive, vai auxiliar o coprológico funcional até mesmo na prescrição de enzimas, né, na suplementação de enzimas específicas para o nosso paciente utilizar e auxiliar em todo esse processo. Muitas enzimas o próprio paciente apresenta deficiência. Pode ser por fundo genético ou não, do próprio organismo. Então, o coprológico funcional, inclusive, ele demonstra, tá, a presença e a quantidade de bactérias proteolíticas, por exemplo. Bactérias proteolíticas. Quando se tem uma grande presença de bactérias proteolíticas presentes ali no intestino, o excesso dessas bactérias causam gases, flatulência, distensão abdominal. E como combater o excesso dessas bactérias proteolíticas? Então, tudo isso é minuciosamente desbravado no curso completo Alergias e Intolerâncias Alimentares, com toda essa abordagem integrativa, né, através da nutrição funcional. A categorização das alergias alimentares. Então, aqui a gente vai ver agora vamos ver um pouco sobre as alergias alimentares. Nós estávamos falando sobre intolerâncias alimentares, reação alimentar não imunológica. Agora vamos falar um pouco sobre reação alimentar imunológica. As reações adversas aos alimentos, em que a patogênese envolve uma resposta imunológica aos componentes de alimentos, são chamadas de reações de hipersensibilidade alimentar. Quando a gente tem uma intolerância alimentar, a gente tem uma sensibilidade alimentar, e na alergia alimentar a gente tem uma hipersensibilidade alimentar. E esse termo, então, uma hipersensibilidade alimentar é considerado uma alergia alimentar. Com base na apresentação clínica e na resposta de anticorpos, as reações adversas imunomediadas aos alimentos podem ser divididas em reações de hipersensibilidade alimentar imediata e tardia. Então, a hipersensibilidade alimentar imediata é aquela alergia alimentar que o paciente consome o alimento e o sintoma ocorre imediatamente após o consumo, ou dentro de minutos. A hipersensibilidade alimentar tardia, ou alergia alimentar tardia, é um tipo de alergia que o indivíduo consome o alimento e as reações, os sintomas aparecem. Pode ser após alguns minutos, ou até mesmo segundos também do consumo do alimento, ou pode levar até dias para os sintomas aparecerem ou as reações adversas aparecerem. Podem levar até 3 dias. As reações aqui alimentares imediatas aos antígenos alimentares, né? O que é o antígeno alimentar? Como se fosse uma substância ali estranha para o organismo do nosso paciente ou para o nosso corpo, né? Então, essas reações imediatas aos antígenos alimentares são mediadas por
IgE, anticorpos IgE. E é uma reação imunológica adversa a proteínas dos alimentos, que afeta muitas crianças e muitos adultos. Então, quando a gente vê aquela criança alérgica à proteína do leite de vaca, ao ovo ou à carne, aqui a gente tem a presença de anticorpos IgE. Alguns adultos também apresentam, tá? Alergia alimentar imediata, que é mediada por IgE. Já a reação imune retardada aos antígenos alimentares é mediada por anticorpos IgG ou outros anticorpos também, não só IgG. E ao contrário, então, como eu mencionei dos efeitos imediatos ali da alergia mediada por IgE, as reações de alergia alimentar mediadas por esses anticorpos podem levar vários dias, como eu mencionei, para aparecer. Então, por isso que os níveis de anticorpos IgG e outros anticorpos também no sangue contra diferentes antígenos alimentares têm sido utilizados para alergia alimentar tardia, para investigar, rastrear, fazer esse screening e também depois a gente conduzir o tratamento adequado do nosso paciente. Vamos falar rapidamente sobre alergia alimentar mediada por IgE. Sinais e sintomas clínicos, né? Sinais e sintomas clínicos da alergia mediada por IgE. Bem, nós temos aí uma série de sinais e de sintomas, tá? Na alergia alimentar mediada por IgE, essa alergia alimentar imediata. Então, primeira pergunta aqui que eu quero fazer para vocês: quais os mecanismos, quais as causas da alergia alimentar mediada por IgE? A gente tem uma série de mecanismos, tá? Então, essa base toda, esse conhecimento, você precisa ter para tratar o seu paciente de forma correta. E aqui eu vou apresentar para você um sintoma, tá? Um sintoma da alergia mediada por IgE. A gente tem uma série de sintomas, eu vou apresentar 2 sintomas aqui para vocês, tá? Então, a gente tem, por exemplo, que é muito comum, distúrbios alérgicos gastrointestinais induzidos por alimentos, como síndrome alérgica oral, esofagite eosinofílica alérgica, gastroenterite eosinofílica alérgica, são muito comuns, principalmente em crianças. Os sintomas como a esofagite eosinofílica e a gastroenterite eosinofílica alérgica, o que seria isso, né? Isso aqui é caracterizado pela infiltração dos eosinófilos na parede esofágica, na parede gástrica e ou na parede intestinal, aí no organismo da pessoa, tá? Então, quando os eosinófilos acabam atacando, né, ali se infiltrando na parede do esôfago, do estômago e até mesmo do intestino. Sintomas bem comuns, e isso aqui é desencadeado pela alergia alimentar, essa alergia mediada por anticorpos IgE, que é a alergia imediata. Então, sintomas bem comuns aqui da esofagite eosinofílica alérgica, da gastroenterite eosinofílica alérgica, sintomas mais comuns são náuseas, muita dor abdominal, muita cólica intestinal e um desconforto ou dor ao consumir os alimentos. Então, aquela dor, aquele desconforto no esôfago, no estômago. Então, eu já vi casos, por exemplo, de crianças autistas que não falam, né, não conversam, ou pouco falam, ou até mesmo não falam, e recusam o alimento, não querem comer, porque apresentam esofagite eosinofílica alérgica. Então, esses pacientes apresentam desconforto, dor na parede do esôfago, do estômago e não querem, recusam o alimento por terem todo esse desconforto na parede gastroesofágica. E como descobrir se o paciente apresenta esofagite eosinofílica alérgica? Como descobrir? Através de um simples hemograma a gente já consegue até descobrir. E como descobrir? Como conduzir o tratamento? Que tipo de dieta esse paciente precisa? Aí você vai aprender com profundidade no curso Alergias e Intolerâncias Alimentares. Distúrbios alérgicos cutâneos, né, induzidos por alimentos. Então, dermatite atópica é muito comum, né, na alergia alimentar mediada por IgE, dermatite atópica, a dermatite epitiforme,
a urticária, o angioedema. Então, aqui a gente tem apenas 2 sinais e sintomas. E há diversos outros que você vai ter acesso aí no curso completo. Então, quais exames laboratoriais solicitar, como interpretar, como realizar toda a conduta nutricional na alergia alimentar mediada por IgE. A gente vai falar sobre dieta de eliminação desse tipo de alergia, como tirar os alimentos, o que incluir, o que excluir, a suplementação, estratégias nutricionais através de suplementos para auxiliar aqui no tratamento desse tipo de alergia alimentar. Isso tudo com profundidade, desbravado no curso Alergias e Intolerâncias Alimentares. Vamos falar também um pouco sobre a barreira intestinal, né? Um ambiente determinante para a sua saúde. A barreira intestinal está bem estabelecido que ela é um ambiente determinante para a nossa saúde. Aqui, inclusive, a gente tem uma imagem, foi uma imagem desenvolvida por mim, pela minha equipe. E essa aqui é apenas uma imagem das diversas imagens que foi desenvolvidas por nós através de estudos científicos e nós adaptamos. E vocês vão ter acesso a diversas dessas imagens no curso completo. Então, a gente sabe que a barreira intestinal ela é determinante para a nossa saúde. E essa parte toda da barreira intestinal, né, toda essa parte da saúde intestinal tem influência direta nas alergias alimentares. Tanto a alergia alimentar imediata quanto tardia. Tem influência direta e isso é 100% certo que tem influência, assim, tá bem estabelecido, né? Por quê? Em condições normais, a reação alérgica aos alimentos é evitada, porque o trato gastrointestinal e o sistema imunológico fornecem uma barreira que impede a absorção de alguns antígenos. Então, aqui a gente tem toda a parte da barreira. A gente tem a mucosa, a gente tem as células epiteliais. Então, em condições normais, tanto o sistema gastrointestinal quanto o sistema imunológico fornecem uma barreira que impede a absorção da maioria dos antígenos, né? O desenvolvimento do sistema imune local e sistêmico com o estímulo da microflora, que matura aí o sistema imune e impede a estruturação da resposta alérgica, vai ter influência direta em todo esse processo. Então, a gente vai aprender tudo o que afeta negativamente nesse processo, da microbiota intestinal da mãe até o consumo de antibióticos, de glúten, de adoçantes e muito, muito mais. Então, tudo que influencia aqui, né, na mucosa, nas células epiteliais, né, e tem influência direta aí nessas alergias alimentares. Porque o que a gente quer, né? A gente não quer que o antígeno alimentar, que fragmentos dos alimentos, partes do alimento passem aqui pela membrana basal e vá até os vasos sanguíneos, né? Então, é isso que a gente não quer. Então, todo esse processo, tudo que influencia, né, no aumento da permeabilidade intestinal, né, que leva à hiperpermeabilidade intestinal, tudo que influencia, o que vai auxiliar nesse processo, na restauração, na cura, né, da hiperpermeabilidade intestinal, a gente vai ver com profundidade aí no curso. Nós temos também a alergia alimentar tardia, que é mediada por IgG, como eu falei brevemente, né? A alergia alimentar mediada por IgG é uma reação imune retardada aos antígenos alimentares. Os sintomas mais comuns são rinite, sinusite, enxaqueca, aquela presença de muco, né, na garganta, sintomas gastrointestinais, cólica intestinal, dor intestinal, constipação ou até mesmo diarreia, dores nas articulações, fadiga extrema, palpitação cardíaca, aumento da pressão arterial, são sintomas bem clássicos da alergia alimentar tardia, da alergia alimentar mediada por anticorpos IgG, que acomete muitos adultos. Tenho certeza que você já atendeu ou atende pacientes com diversos desses sintomas,
Se você atendeu ou atende, ou pretende, né, aí começar a sua carreira clínica, saiba que esses sintomas têm relação direta com alergia alimentar tardia, que é detectada por anticorpos IgG. Agora, como que nós vamos investigar adequadamente esse tipo de hipersensibilidade alimentar? Como realizar o rastreamento clínico? Através de sinais e sintomas, para a gente ver se não. É interessante solicitar exames de alergia alimentar mediada por IgG para esse paciente. Que tipo de exames laboratoriais solicitar? Quais exames laboratoriais solicitar? Quais que são confiáveis para estarmos solicitando? Porque o mais importante para mim, o que é? O que é o mais importante? Ver a quantidade específica de IgG, tá? Permitir o acompanhamento aí da evolução das concentrações de anticorpos IgG e em laboratórios certificados fazer a solicitação, o paciente realizar o exame em laboratórios certificados, os exames de investigação de anticorpos IgG. Então, quais exames solicitar, quando solicitar para o nosso paciente também, que é muito importante, e como fazer todo esse screening, esse rastreamento, né? E obviamente que nós vamos falar e desbravar sobre a conduta nutricional completa nas alergias alimentares mediada por IgG. E nós vamos desbravar com profundidade, né, e ter todo esse pensamento crítico aqui do que o paciente precisa remover, o que ele precisa remover da alimentação. Para fazer todo esse processo para normalizar as funções gastrointestinal crítica. O que esse indivíduo precisa substituir? O que esse indivíduo precisa em termos de apoio para alcançar um equilíbrio saudável da microflora intestinal? O que esse indivíduo precisa reinocular no intestino dele? O que esse indivíduo precisa para apoiar a cura e o reparo da função da barreira gastrointestinal? O que esse indivíduo precisa fazer para reequilibrar o estilo de vida? Para a gente promover toda a normalização das funções gastrointestinal crítica, que tem influência direta na alergia alimentar mediada por IgG. Então, aqui a gente vai trazer toda a abordagem, desbravar toda a abordagem, desde a retirada dos alimentos positivados nos exames, até a conduta nutricional necessária para normalizar a permeabilidade intestinal, o sistema imune e o processo gastrointestinal. E muitas vezes, eu até menciono nas minhas aulas, até mesmo com os pacientes, muitas vezes, né, com os alimentos positivados, não, a gente viu que o paciente apresenta alergia alimentar tardia a esses alimentos, ou até mesmo a imediata. Então, a gente fica muito focado, às vezes, no que o paciente precisa tirar. Mas a gente precisa focar também com o nosso paciente o que a gente pode incluir de alimentos, né? Que às vezes fica tão focado no que tem que tirar, não tem que tirar, né? Tirar isso, tirar aquilo, enfim. E a gente esquece de focar com o nosso paciente o que a gente pode incluir. Muitas vezes o problema não é só o que a pessoa está comendo, mas o que ela não come que deveria comer. Então, são coisas que a gente precisa focar aí também com o nosso paciente. E vamos falar com muita profundidade sobre doença celíaca, né? E a sensibilidade ao glúten. Então, todo o screening, rastreamento da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten, os mecanismos envolvidos em cada um dos dois, os exames laboratoriais necessários e toda a conduta nutricional, tanto na doença celíaca quanto na sensibilidade ao glúten, e que inclui suplementação também. Então, essa é a nossa aula experimental, e se você quer ter a solução para tratar alergias e intolerâncias alimentares, as hipersensibilidades e as sensibilidades alimentares de forma prática, eficaz e objetiva através da nutrição funcional, essa é a sua chance de garantir acesso à aula completa, o curso completo, com certificação de 10 horas, pelo valor promocional do primeiro lote.
Então, seja mais rápido possível, porque o valor do primeiro lote já está se encerrando. Então, toca aqui no botão ou no link abaixo, aqui dessa aula, e garanta a sua vaga imediatamente. Até mais!